história aqui que eu acho que ela serve muito de lição para os dias atuais. Falando o nome de Ló. Era um cara que tinha uma história de escolhas pessoais. Normalmente ele não gostava muito de ser contrariado. Gostaria que quem tiver Bíblia, puder abrir Gênesis 19, que a gente possa estar acompanhando. No caso, o irmão possa estar ali, né? Gênesis 19, versículo 1. Se você for no versículo 18, capítulo 18, você vai encontrar aqui um homem chamado Abraão intercedendo pela vida de Ló. E esse mesmo Abraão, que tinha muita intimidade com Deus, ele fez alguns pedidos para o Senhor para que pudesse não destruir Sodoma e Gomorra. Muita gente acha que Sodoma e Gomorra eram apenas duas cidades, mas eram duas cidades principais que compunham mais três cidades dentro dela, no próximo, né? Dos povoados. Então, quando você fala de Sodoma e Gomorra, Admar, Zeboim, Zoar, que era Bela antes de Ló ir até ela, então ele estava, o versículo 1 fala bem assim: estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sendo sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: eu vou mudar a versão aqui para ficar no ar. Você está no ar aí, irmão? Ah, tá. O versículo agora é Ara, tá? E disse-lhe, versículo Gênesis 19, versículo 3, 2: disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai dela e lavai os pés, e levantai-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Esse versículo às vezes nos traz um pouco de lembrança do tanto que nós temos horário marcado com Deus. Sim. Eu vou deixar vocês ficarem na minha casa. Homens que estavam representando ali Deus para salvar a vida de Ló e a família. Ele falou: mas vocês entram na minha casa, eu vou oferecer, vocês vão lavar os pés, vocês vão dormir, só que eu sugiro a vocês que de madrugada vão embora. Mas ele estava com medo do que acontecia naquela cidade. A cidade estava muito pervertida. A sexualidade, a cidade, Zeboim chamava-se selvagem. A cidade de Sodoma era considerada a verdadeira prostituição. Sim. E a coisa acontecia como acontece hoje: era homem com homem, mulher com mulher, ninguém respeitava ninguém, a coisa acontecia de forma desordenada. Sim. Tanto que a coisa chegou aos ouvidos de Deus ao ponto de ele dizer assim: eu não tenho como salvar alguns naquela cidade, tem que acabar com todos, não pode sobrar ninguém ali. E Ló fez 6 perguntas para o Senhor. Abraão, perdão, fez 6 perguntas para o Senhor. Se tiver ali naquela cidade 50 justos, o Senhor destrói a cidade por causa dos 50 justos? Não é justo que o justo venha morrer com o ímpio. Deus respondeu para ele: se tivesse 50 justos na cidade, eu não vou destruir por causa dos 50. Ele falou: eu me atrevo a perguntar novamente, se tiver menos 5, ou seja, 50 menos 5, 45, mesmo assim, o Senhor vai destruir a cidade? Ele: não vou destruir por causa dos 45. Sim. E Abraão continuou perguntando: e 40? E 30? E 20? Que é uma longa história lá no 18, né, alguns versículos, e ele parou em 10. E se tiver 10 justos naquela cidade, ou naquelas 5 cidades, se tiver 10 justos, mesmo assim, o Senhor vai destruir a cidade? Porque uma coisa que faz a gente refletir: não basta você dizer que é cristão, vir para a reunião todo sábado à noite, domingo, orar quando quer. Quando chega alguma coisa de Deus na tua casa, tu diz: ó, eu recebi vocês aqui para a questão de educação, mas eu tenho horário. Isso é meia horinha, tá? Quando os anjos chegaram e vieram salvar Ló, vieram trazer salvação para a família, para não ser destruído naquela cidade,
ele disse assim: vocês fiquem pernoite, mas de madrugada vão embora. O que os homens responderam para ele? Ele disse assim: seguireis o vosso caminho, de madrugada seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Ele não precisa da sua hospedagem do jeito que você quer oferecer. Hospitalidade é algo muito íntimo de cada um. Quando você recebe um cristão na sua casa, você está recebendo a palavra de Deus, você está recebendo o Senhor, você está recebendo vida para a tua família, para a tua casa. Mas Ló aqui, com aquele desespero, o ritmo que a cidade caminhava, o desespero, o pecado, as pessoas não podiam perder tempo com a palavra de Deus. Os dias atuais não são diferentes. Se a gente parar para analisar, o quadro é muito tenso. A coisa está caminhando de forma muito acelerada. Igrejas se desviando, pessoas indo para o mundo, pessoas que você olha e fala: esse aqui não acredito. É esse mesmo, que não quer mais nada para as coisas do Senhor. Você abnegando a fé, você não querer saber mais de Deus, você querer seguir seu próprio caminho. E ele vai falar aqui, ó. E ele disse, responderam: não, nós vamos passar a noite aqui. Instou-lhes muito, insistiu, pediu: por favor, reconsidere o que eu acabei de falar. Fiquem. Os homens mudaram de ideia, no versículo: instou-lhe muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram, mas antes que se deitasse, antes de dormir, os homens daquela cidade cercaram a casa. Tão pervertidos eram os homens, que quando uma pessoa nova chegava na cidade, tinha que ser abusada, não importa quem era. Os anjos chegaram e falaram: vamos abusar daqueles caras, é carne nova na cidade. Meu amigo, a coisa estava a ponto de ninguém ter controle. Quem dominava era o demônio, quem dominava era o pecado, quem dominava era a orgia. E ele disse assim, o versículo: eis agora, meus senhores, vinde para cá. O versículo seguinte, versículo 3: estou-lhe muito, fez um banquete. Agora o 4: mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, e os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Cadê aqueles caras, os bonitão que chegaram aí? Ele estava de olho neles. Ele quer falar com eles. Ló, embora tivesse alguns comportamentos não muito aceitáveis, mas olha a atitude de Ló aqui. Será que eu tinha um coração desse para acreditar que Deus poderia salvar minhas filhas? Ele disse: eu vou pedir uma coisa para vocês, não façam nenhum mal a esses homens. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou colocá-las para fora, vocês usem como vocês quiserem, mas não mexam com esses homens, não faz isso não. Aqui vocês mexendo com esses homens, vocês estão mexendo com Deus. E ele foi, disse aqui, ó. Aí ele foi no versículo 5, ele falou aqui 6: saiu então Ló à porta, fechou-se após si, e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-os como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí, sai fora. Não é só os filhos que nós queremos, nós queremos esses que estão aí, que eu não conheço. Porque o pecado, quando você permite que aconteça, não tem mais graça. Quando você vive em pecado que é descoberto, a graça acabou. Agora não tem mais graça, não tem mais medo, não tem mais aflição. Descobriu, a casa caiu, né, como disse. Aí ele vai falar aqui no versículo 7, ó. Fechou-se a porta, tenho 2 filhas. Ele ofereceu o que ele tinha de mais precioso, as 2 filhas virgens. Embora numa cidade daquela, onde o mundo caía de tanto pecado, tanta orgia, tanta falta de respeito, tanta droga, tanta coisa negativa, o cara manter 2 filhas virgens numa época dessa, e ofereceu para o momento mais difícil da vida dele. E ele vai falar aqui, em seguida: eles, porém, disseram:
Não é isso que nós queremos. Acrescentamos, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz do mundo. Está pagado, está para Ló. Você pretende ser juiz aqui, querendo dizer o que eu tenho que fazer, o que não tem. Nós vamos fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos. Tem pessoas que vivem de maneira muito desenfreada. A língua é o chicote do corpo. Quando você fala, você paga. Não adianta. Por isso que o provérbio diz que a morte e a vida estão no poder da língua, que Deus utiliza como do seu fruto. Sim. A língua é uma semente, que quando você planta, você colhe o fruto. Sim. Se for positivo, é positivo, se for negativo, é negativo. Sim. Aí ele vai falar que eles podem dizer, só ele é estrangeiro, vem que quer ser juiz, a ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para roubar a porta. Você agora, cidadão, vai pagar o preço mais alto da tua vida, que nós vamos fazer com você, pior do que nós vamos fazer com eles. Sim. Traz eles aqui fora, porque nós queremos abusar deles. Queremos ter relações íntimas com eles. Sim. Isso era homem com homem, eles não estavam nem aí, não tinham respeito, não estavam nem aí, não queria saber quem era, se era pastor, se era anjo, se era cristão, se era Deus. Para eles era todo mundo igual. Aqui no texto diz que eles foram cegos, mas eles já eram cegos. Eles achavam que enxergavam, eles achavam que faziam a coisa certa e faziam tudo errado. O versículo 10 fala assim, porém os homens estendendo a mão fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Que lição nós podemos tirar desse versículo? Os que estavam fora, irmão, foram cegos, passaram a noite procurando onde era a porta agora e não achavam. Porque a pergunta é clara, para nós que enxergamos, achar essa saída é muito fácil, é fração de segundo que você está lá. Agora tire a tua visão geral e dê umas 8 voltas nesse salão em você agora sai rápido. Você vai meter a cara ali, você vai se arrebentar na estante, você vai bater no quadro, você vai demorar 10 minutos para sair daqui. Porque você vai se achar primeiro onde você está. Mas você ficou tão louco, tão atordoado, que você não vai saber sair. Isso demonstra que todos que estão lá fora, irmão, que não tem Jesus, estão cegos. Estão cometendo erros um atrás do outro. E acham que é normal. O homem ter 2, 3 mulheres, ele é o garanhão. Ele é o cara. O cara que pega, deixa um filho passar fome e gasta com a outra na rua, ele é o cara, meu irmão. Mas o que significa isso? Cegueira. Está cego. Você está fazendo erro, você quer cometer erros e erros atrás de erros. É uma sequência de erros. E você está achando que você está correto. Ficaram cegos, procuraram a noite toda e não encontraram. E de fato, de madrugada, os anjos proclamaram a saída. Eles não vieram para fazer morada em Sodoma. Eles vieram para cumprir uma missão. Eles não vieram para ficar ali um mês hospedado. Eles não vieram para ficar um ano com Ló. Não. Sodoma só prestava para uma coisa naquele momento, para ser destruída, acompanhada com Gomorra, com as outras 3 cidades. Porque na realidade eram 5 cidades, mas uma cidade foi poupada. E vocês vão descobrir por quê. A cidade bela, que depois passou a ser chamada de Zoar, que quer dizer pequeno, foi poupada. Aí você fala, mas por que foi poupada? Ela vai ser destruída também. Aí no versículo 12 fala assim, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Você tem mais algum parente? Você tem algum genro que ia casar com o filho, futuro genro? Você tem alguma família que você cuida? Você tem alguém que você ama nessa cidade? Tem alguém próximo? Irmão, você considera que nessa cidade tem alguém que te ama? Tem alguém que gosta de você? Tem alguém que se fosse para destruir essa cidade, você chamaria? Jonathan, arruma tuas coisas embora, rapaz. Mesmo que você não achasse graça. Mesmo que você gracejasse. Assim como foi os futuros genros de Ló. Eles gracejaram dele. Sim. No versículo 13 fala bem assim, ó. O 12, então disseram os homens a Ló daqui, aqui, alguém mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas,
todos quanto tem na cidade, faze-nos sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou uma função única: destruir. Tudo que acontece, irmão, nessa terra chega aos ouvidos de Deus, chega, ele sente o cheiro do pecado, do nojo, do horror que acontece na face da terra. Às vezes o homem, acho que ele se julga que ele ser muito esperto. Olha, eu faço e ninguém sabe. Quem não precisava saber é quem sabe primeiro, né? Até antes mesmo de você fazer, você já planejou e já sabe. Então é muito importante a gente lembrar. Aí Ló, preocupado com as duas pessoas que seriam parte da sua família futuramente, já foi lá convidar os rapazes para ir embora, seus futuros genros. Obviamente que ali estava ficando uma infinidade de coisa para trás. Ló era um homem muito rico, tinha muitos bens. A cidade de Sodoma era uma cidade muito próspera, rica, muito entretenimento, muito diversão, muito luxo. Imagina você sair de uma vida dessa, larga tudo para trás, ó. Jorge, carro, dinheiro, poupança, empreendimentos, tudo que você tem, você vai deixar para trás. Apenas você e tua família, e a roupa do corpo vai ter que sair voado, porque não dá tempo. Larga tudo para trás e vamos que vamos. A Bíblia diz aqui que de madrugada, o que aconteceu aqui, ó? Aí Ló chegou para o genro, o futuro genro, e falou o quê? Versículo 14: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Estavam para casar com seus filhos, disse: levantai e sair desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Gracejar mesmo que ficar com gracinha, com brincadeira. Não pode estar brincando. Eu acho que Ló nunca falou sério com esses caras, né? Sempre brincava. E ele achou que era só mais uma brincadeira. Quando ele chegou para dar essa notícia, ele chegou com um tamanho desespero. Porque imagina, você tem que salvar, você tem 10 pessoas que você ama nessa cidade. Você só pode salvar 3 ou 4. Nesse caso aqui ele podia salvar ele e mais 5. Que era a mulher, as 2 filhas e 2 genros, futuros genros. Ele foi lá e chamou os caras. Ele podia salvar mais pessoas. Os anjos falaram: se você tiver pessoas suas nessa cidade, chame rápido. Mas não tinha telefone não, tinha que ir lá. Tinha que ir lá. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Não, você tinha que ir lá, convidar, chamar. Vamos rápido. Versículo 15. Olha só. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Percebe, irmão? Havendo uma resistência ali de Ló, eles sabendo do amor do Senhor, o Senhor foi ao vivo e a cores buscar. Pegou pela mão e ele resistindo: seja rápido, bora, eu tenho que destruir a cidade. E ele resistindo: bora, papai, bora. Deixa eu te tirar, porque você não quer sair. Você está tão amarrado a tudo isso. Na realidade, o sistema nos amarra de forma tão cruel. Eu vou falar para você: se as coisas continuarem como estão, daqui a 10 anos, você vai ver os templos vazios. Sim. Porque as pessoas vão ter tanto o que fazer que Deus vai ficar, eu não vou dizer em segundo plano não, sei lá nem que lista que ele vai dar. Porque eu não vou ter tempo para Deus. Os bens materiais, as atrações desse mundo, os desejos carnais, a vontade de viver é muito maior do que ficar 1 hora ou 40 minutos sentado no banco ouvindo uma palavra, ou até mesmo em casa ler a Bíblia com a família, ou até mesmo fazer uma visita para ouvir a palavra, porque isso
diante do quadro da aceleração que esse universo está vivendo, é uma perda de tempo. É perder tempo. Imagina, trabalhando o dia inteiro, Jorge, trabalhando pesado o dia inteiro. Cara, eu podendo estar agora vendo meu filme, deitado com as pernas para cima para desinchar, que eu ralei, eu vou estar sentado, ouvindo palavra. Posso abrir um vídeo aqui e assistir uma palavra? Porque a comodidade está muito grande. Quando você está sentado, você abre sua cortina com o controle. Sim. Alguém chega no seu portão, fala no interfone, você responde lá e abre o controle. Você está no carro, você baixa os vídeos, sobe o vídeo sem pegar em nada, só aperta o botão. Tudo você faz de maneira muito automática. Alexa, liga a luz. Alexa, tudo é feito no grito. Pela voz. Nem aperta o botão, né? Você não precisa. Só fala. Qual é? Alexa, que música é? Ela começa a cantar para você. Liga a luz. Eu não sei se a Alexa vai poder salvar ninguém. Ela desliga. Mas ela faz o que você pede. Vai. Mas ela não vai poder te salvar. Porque ela não é ninguém. É um robozinho falando lá, né? Treinado, preparado para falar aquilo ali. O inimigo não é diferente, ele é treinado para fazer o que ele quer, com quem dá vazão. O versículo, como porém eles demoraram, ele pegou pela mão, levou, havendo-os levado fora, disse a um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecesse a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Percebe, irmão? A gente tem sempre um argumento. Deus está falando para você: Jorge, vai por aqui, vai dar tudo certo. Não, Senhor, peraí, eu posso ter mais um argumento? Eu quero argumentar só mais uma. No versículo 20 ele fala: eis aí uma cidade perto, a qual eu posso fugir, e é pequena, permita que eu fuja para lá. A cidade estava no plano para ser destruída, que era bela, chamada de Zoar, quer dizer pequeno. A vez Deus tem sonhos grandes para nós. Sobe a montanha, rapaz, paga o preço, vai para longe, enxerga de cima, eu tenho algo grande para você. Você fala: não, eu quero começar ali, eu não quero coisa grande, eu quero do meu jeito. E os anjos permitiu, às vezes ainda errado, Deus deixa que a gente pague o preço para poder aprender a valorizar o falar dele. E ele vai falar aqui no versículo 21, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Ele teve que parar de destruir uma das cidades por amor à escolha de Ló. Mesmo fazendo sua vontade, ainda deu uma oportunidade para ele. E ao chegar naquela cidade, apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Ou seja, não demore, sai rápido, que enquanto você não chegar lá e tiver em segurança, eu não vou poder destruir as demais. Estou quase finalizando. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. E ele advertiu antes: não olhe para trás. O que significa não olhar para trás, na sua opinião? Às vezes a gente sai do pecado, mas o pecado não sai da gente. Sim. Você fica o tempo todo lembrando da bebida, dos amigos de bar, da sinuca, das noitadas. Você fala: poxa, como eu sinto falta. Aquele era tempo que eu era feliz. Então você precisa dizer: Senhor, eu não fui convertido ainda, eu fui convencido, e eu preciso me converter. Porque uma vez que você deixa o que não presta, o que presta toma lugar. Uma vez que você deixa o que é negativo, o que é positivo toma lugar. E ele finaliza aqui: tendo
Se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra que Campino viu, que da terra subia fumaça como fumarada de uma fornalha. O tempo da destruição da cidade da Campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou de Ló no meio das ruínas, quando advertiu a cidade em que Ló habitava. Ló foi para a cidade, lá na cidade ele ficou uns dias, não combinou com a cidade e subiu para morar na montanha. Quer dizer, Deus manda você e você tarda o plano, depois tem que voltar. Aí volta no seu tempo e paga o preço que você não queria pagar. Quando chega lá, ele vai com as duas filhas, que a mulher dele ficou paradinha lá, né? Opa, ficou lá paradinha. Virou estátua do sal. E ele simplesmente subiu com as duas filhas, foram morar numa caverna, e a filha mais velha teve uma ideia satânica genial, e disse assim: e agora? Nós não temos Homens. namorado, nossos ex-maridos ficou para trás, futuro marido, e agora? Como é que nós vamos gerar filhos? É costume lá da nossa terra. Vamos dar vinho para o meu papai? Ele vai ficar bêbado e nós vamos engravidar dele. Assim ela fez. E surgiu-se duas raças bastante complicadas, que infelizmente não dá tempo de contar agora. Sim. Mas ali a mais velha coabitou com o pai, engravidou, fez a cabeça da mais nova, no dia seguinte fez a mesma coisa, e o homem estava tão bêbado, que engravidou duas filhas, sem ver que estava bom. Você já viu aquela história, que às vezes o cara sai de uma noitada, bebe tanto que acorda na delegacia, não sabe nem o que aconteceu. Está preso por estupro, por assalto, porque dentro do carro dele alguém estava com droga, tinha arma, e ele fala: mas o que aconteceu mesmo? Como se estivesse saindo de uma tempestade. Cara, você está preso, irmão. Mas o que eu fiz? Você vai descobrir quando você ficar bom, por enquanto você ainda está bêbado. Então é muito complicado. E aqui eu vou finalizar dizendo de algumas escolhas que a gente faz na vida. Eliseu andou muito tempo com Elias. E um dia ele teve a oportunidade de fazer um pedido para ele. Porque Elias falou: pede o que você quiser. O que ele pediu para ele? Quem lembra? Ele falou: eu quero tua riqueza, cara. Eu quero aquele monte de dinheiro que tu tem. E ele falou: sabe o que ele falou? É mais ou menos isso aí. Ele disse: eu quero a parte dobrada do teu espírito. Que o que você faz com ele é fenomenal. O que você vai pedir a Deus quando você tem uma oportunidade? Normalmente ele pede para viajar, para ter dinheiro, para fazer sucesso. Ele pediu isso aí. Mas aí quando você compara o companheiro de Elias, que era Eliseu, e o companheiro de Eliseu, que era Geazim, você vai ver uma diferença tão grande que você não acredita. Geazim teve a oportunidade de ficar na dele e não cometeu o erro, ele cometeu por causa da ganância. O que ele fez? Ficou leproso. Aí quando você pega Enoque, andou 300 anos com Deus, foi trasladado. E quando você pega Judas, que andou 3 anos com o Senhor, o que sobrou para Judas? O suicídio, por causa da ganância, pelo desejo pelo dinheiro, roubou, cometeu um erro terrível. Jesus tinha 12 discípulos, mas 3 eram amigos íntimos. Às vezes você fala assim: mas a igreja tem tanta gente, eu vejo que fulano é mais íntimo de fulano. Intimidade você não tem com todo mundo, você tem com algumas pessoas, porque é uma questão de bater. A intimidade é algo muito pessoal. Ele tinha João, Tiago e Pedro, que era íntimo dele. Mas quem ele amava mais? João. Então você vê que tudo é uma questão de aproximação, dedicação, de empenho. Foram homens que não tiveram resistência. Quando viram o Senhor, largaram tudo, largaram pesca, largaram tudo, largaram o barco, largaram tudo. Não mediram esforços. Irmão, uma coisa é certa: se você é alguém que larga tudo para servir ao Senhor, você vai se tornar íntimo dele. Amém. Você vai ser amigo dele. Amém. E ele vai resolver seus problemas. Amém. Por mais que você negue como Pedro.
Por mais que você tome atitude, que você mesmo diga, eu estou com vergonha do que eu fiz. Mas uma coisa certa, ele vai ser seu amigo íntimo. Amém. Você pode contar para ele o que você quiser. Amém. Ele não vai te envergonhar. Amém. Ele não vai sair por aí contando para os outros. Sim. Porque ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe do que nós precisamos e ele sabe do que eu e você precisam. Amém. E uma coisa é certa, você sabe o que você tem de mais enganoso para finalizar? É o seu coração. Sim. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você acha que conhece o seu coração? Jeremias 17:9? Você não conhece. Ele engana. É mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então é muito importante. A história de Ló é uma história muito longa. Se você for entender a história, o princípio, na hora que ele estava com Abraão, que ele teve a escolha, Abraão disse para ele assim: escolhe. Então aqui agora já são muitos homens, temos muita riqueza, então você agora escolhe para onde você quer ir. Sim. E tem uma situação aqui. Em outras palavras, aqui tem uma estrada de barro e tem um asfalto. Você quer ir por onde? E é lógico que eu quero asfalto, né? Sim. Eu vou para as Campinas, que é bom, dá para criar meu gado. Vai na fé que eu vou por aqui. E aonde ele pegou o caminho mais difícil foi onde ele chegava na terra prometida, Abraão. Jesus é o Senhor.